Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse canal, onde temos passado informações privilegiadas sobre os últimos acontecimentos envolvendo a Terra. Olha, nós já falamos sobre a inversão dos polos magnéticos, falamos dos 3 dias de escuridão que estão chegando, mas hoje eu vou tocar num aspecto diferente dessa situação, desse grande evento que está por vir. Na matéria do History aí, com a NASA, né, o Sol, será que o Sol pode se apagar? Nós já mostramos que eles falam uma coisa muito interessante envolvendo a inversão e essa questão da tal inversão e escurecimento do Sol. Ele diz o seguinte nessa parte: de acordo com os cientistas, se esses períodos de baixa atividade se estenderem por muito tempo, como meses ou anos, no próximo período de baixa atividade, que acontecerá entre 2019 e 2020, é possível que haja uma pequena era do gelo, com frios intensos que assolarão grandes regiões do planeta. Então, quem está falando isso são os próprios que promovem o aquecimento global, fazem campanhas contra gás carbônico, né, cobram taxas e etc. E é interessante que existem 4 motivos pelos quais isso pode ser possível. Vamos analisar. Primeiro, recifes de coral profundamente submersos, que estão mortos, foram descobertos em todo o mundo a uma profundidade de 2 km. Segundo, o fato bem conhecido de que a bacia do Mediterrâneo foi recentemente um deserto e apenas preenchida com água nos últimos tempos. Terceiro, uma cidade do estilo asteca comprovada foi encontrada submersa a 750 metros de profundidade da ponta ocidental de Cuba, Tula Giants, demonstrando que certas coisas que estavam submersas totalmente estão reaparecendo agora, né? E mais um motivo para estarmos atentos, né? O bloco de gelo da Groenlândia tem uma espessura média de 2.000 metros e com locais com até 3.000 metros de espessura, atualmente sem idade do gelo. E nós observamos que essa é toda a espessura que seria necessária para diminuir todos os oceanos terrestres em mais de 1 quilômetro. Além disso, aviões do Esquadrão Perdido foram finalmente encontrados na Groenlândia. Então, Polo Sul, que chamam de Polo Sul e Polo Norte, está cada vez mais baixo, né? E nós estamos observando aí um aumento no nível do mar. Não somente isso, estão trabalhando numa geoengenharia para conter o chamado aquecimento global. O que eles estão fazendo? Queridos, é muito sério o que a elite está aprontando por trás dos bastidores ocultos. Veja o que eles dizem. Essa foi uma grande explosão vulcânica na história. No Monte Pinatubo, quando ele entrou em erupção fortemente em 15 de junho de 1991. Foi a noroeste das Filipinas. E foi tão poderoso que produziu uma nuvem de gás que alcançou a estratosfera. A explosão causou muito dano localmente, mas a nuvem fez algo. Ela baixou a temperatura da Terra por 4 anos. Criou partículas que se espalharam em toda a Terra, então refletiu alguns dos raios solares na explosão. E cientistas estão buscando imitar esses efeitos para conter o aquecimento global, em um conceito altamente controverso, conhecido como geoengenharia solar. Sim, estão mexendo com o Sol. Eles estão admitindo que eles têm feito. Mudança climática é provavelmente o maior problema que a humanidade enfrenta hoje, segundo eles. Nos últimos 25 anos, a temperatura média tem aumentado em 0,5 graus centígrados. O acúmulo de carbono da atmosfera está aquecendo a Terra e está tornando mais intenso furacões e outros desastres. Então, os governos têm focado em políticas para cortar as emissões e para fazer com que a concentração de dióxido de carbono diminua, mas elas têm aumentado desde 94 em 15%. O Acordo de Paris, assinado por 175 partidos em 2016, foi um sinal de que os países estavam dispostos a trabalhar juntos para cortar essas emissões. Isso é o que eles estão afirmando, mas nem todos os líderes estão a bordo. Aí mostra o Trump. O Acordo de Paris é simplesmente o último exemplo de Washington entrar em um acordo que tem desvantagens para os Estados Unidos, afirma Trump. Se as emissões não forem reduzidas, o que vai acontecer a seguir? Teoricamente, a geoengenharia solar poderia esfriar o planeta inteiro
E realmente é incrível. Você precisa de injetar muitas partículas na estratosfera. E há um número de modos para fazer isso. Recentemente um estudo de Yale e Harvard olharam para os detalhes de como isso pode ser feito. Olha só como é que eles vão fazer. Em Harvard e Yale, eles imaginaram construir uma frota de aviões de até 95, com 60 mil voos por ano, para espalhar centenas de toneladas de ácido sulfúrico, né, na estratosfera todos os anos. Então você já viu os rastros químicos? Na verdade, eles estão fazendo uma geoengenharia com metais pesados que são nocivos à nossa saúde. E eles estão planejando resfriar o planeta. Será por isso que Apocalipse capítulo 11 diz que o Messias vem para destruir os que destroem a Terra? Eles estão provocando um apagão solar, né, segundo eles, para resfriar a Terra. Eles então reconhecem que o mundo poderia resfriar em 0,3 graus centígrados. Poderia haver consequências inesperadas, e vão haver, né? Você pode, diz aí a cientista da The Economist, uma cientista dos Rothschild, da Elite Illuminati, ela diz: você poderia causar uma região que é seca de sofrer ainda mais de seca. Existe incerteza de como as mudanças climáticas vão acontecer. São arriscados, são incertos, mas podemos correr um risco maior. As políticas de geoengenharia solar são tão complexas que poderiam até nunca acontecer. Dito isto, como o mundo continuar a aquecer, o caso de exploração radical ainda cresce. Bom, eles negam que já estejam fazendo isso, mas você olha para o céu e vê todos os dias os rastros químicos. Interessante que na mitologia nórdica acontece uma batalha do fim do mundo chamado Ragnarok, e eu achei interessante essa parte. Diz o seguinte: o Ragnarok começa com uma série de catástrofes naturais que culminam no Fimbulvetr, né, um longo inverno que dura 3 anos consecutivos sem verão. Então é interessante que isso é exatamente o que a nova era propõe. Um longo inverno, né, uma temperatura mais fria na Terra, onde na verdade nós voltaremos a ter aí uma era do gelo, como foi no passado. Aqui é um mapa mostrando como seria a Terra, né, nessa era do gelo. Né? Seria a última, entre 33% do mundo estava coberto de gelo, e quando não tem essa era, a Terra está aproximadamente 71% coberta pelos oceanos. Nesse mapa você vê que a parte do hemisfério norte toda praticamente está debaixo de gelo. Isso nos lembra muito aquele filme de Hollywood que mostra, né, o dia depois de amanhã, como a Terra ficaria numa era do gelo. Primeiro vem a inversão, né, dos polos, você vê várias catástrofes desenfreadas, as mudanças climáticas de furacões, inundações, e posteriormente você vê uma migração do norte, né, dos Estados Unidos para o México. Isso é mostrado nesse filme. E o que acontece? Finalmente eles entram numa era do gelo, onde praticamente todo o hemisfério norte está congelado. E nós estamos para entrar, queridos, nessa era. Vai haver inundações e posteriormente um resfriamento da Terra nos 3 anos e meio do governo do Anticristo, né, antes da vinda do Messias. Vamos estar atentos. Receba esse alerta, passe adiante. Não esqueça de compartilhar, curtir. Até um próximo vídeo.